A gente lida com violência de uma forma curiosa. Porque a gente não repudia violência. As pessoas acham que o ser humano repudia violência. A gente repudia violência em alguns contextos. Tem um estudo, velho, muito foda aqui sobre efeito manada, que foi reproduzido por vários e vários grupos de pesquisa já. É um estudo bem antigo, 1950, original, e já foi refeito várias vezes. Que explica muito o comportamento de manada na internet. Basicamente, são duas coisas que se associam a esse efeito de manada. Primeiro... Isso eu acho uma falta de, na verdade, uma falta cognitiva, uma falta até de inteligência, né? A pessoa saber expressar-se, né? Para mim é um vislumbre na inteligência, é o quanto essa pessoa ela é capaz cognitivamente, né? E, portanto, quando a gente está... A minha certeza, na verdade, é que você sendo um ser humano, você sempre será passível de críticas. E você tem que entender de onde essas críticas vêm e você tentar melhorar com elas, apesar de algumas não serem críticas, elas serem agressões. Lembra, crítica, pelo menos que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, é uma forma de você entregar uma solução para um problema que a pessoa não reconhece. A gente é exposto a pessoas que não nos criticam, mas que nos agridem. E porque isso eu acho uma falta de, na verdade, uma falta cognitiva, uma falta até de inteligência, né? A pessoa saber expressar-se, né? Para mim é um vislumbre na inteligência, é o quanto essa pessoa ela é capaz cognitivamente, né? E, portanto, quando a gente está nessas condições, né, o que a gente começa a perceber é que quando você olha as, entre aspas, críticas das pessoas, são direcionamentos árduos, né, ou direcionamentos ríspidos daquilo que são as expectativas que elas têm de você. E que não acontece, por exemplo, com um aplicativo. Né? Então, não sei, acho que você podia desenhar um pouquinho. Qual é essa necessidade das pessoas criticarem, Wesley? De onde vem isso, cara? Acho que a rede social amplificou na medida em que te dá um certo anonimato. Então você consegue criticar uma pessoa do seu sofá com fake ou com uma foto de um anime ali ou alguma coisa assim. Eu acho que existe um grande efeito manada também. Tem um estudo, velho, muito foda aqui sobre efeito manada que foi reproduzido por vários e vários grupos de pesquisa já. É um estudo bem antigo, 1950, original, e já foi refeito várias vezes. Que explica muito o comportamento de manada na internet. Basicamente, colocou pessoas numa sala, desenhou 3 listras com tamanhos diferentes num quadro e uma lista referência. Essa lista referência é listra mesmo, um risco. Esse risco referência era do mesmo tamanho de uma das 3 e as 3 eram diferentes de tamanho. Ele colocou 9 figurantes, 9 atores e uma pessoa real, uma pessoa fora do estudo. Você tá falando mais ou menos daqui, eu acho que já vi esse teste. Boa, tem um negócio aí. Legal. Alguém fez... É um estudo bem famoso, cara. Uma seta pra dentro, uma seta pra fora e uma... Não, foi assim, ó, quer ver, ó? Você tinha, corta ali aqui, foi? Você tinha um risco desse tamanho, aí você tinha um assim, você tinha um assim e você tinha o outro que é do mesmo tamanho desse, né? Então esse e esse são do mesmo tamanho. Tá. E aí você pede para 9 atores do estudo falar que alguns falam, era mais pessoas, né, mas o estudo original usou menos, para 9 atores do estudo falar que esse aqui é igual a esse, propositalmente indicar o errado. Uma X porcentagem de pessoas, mais da metade, concordaram com o bando, mesmo pra não ficar... depois falando que não, realmente o outro era o certo, só que eu tava com medo de falar porque as outras pessoas falaram que era aquele outro e eu achei que eu tava errado. Caramba, então você entra numa concordância. Que é isso? Por conta... medo pertencimento, cara. Você se sente parte de um grupo. E na medida que você vê uma pessoa tomando muita crítica, muito hate ou alguma coisa assim, às vezes você nem tem nada contra a pessoa, mas o fato de você estar anônimo e o fato de outras pessoas estarem fazendo aquilo, levam você a criticar aquela pessoa também, porque você faz parte. Muitas vezes as pessoas curtem seu comentário e você recebe reforço por aquele comportamento e você volta a executar aquele comportamento de novo. Então, na medida que eu vejo uma pessoa me criticando, eu olho assim e falo, cara, pelo jeito que essa pessoa falou, ela não sabe o que eu tô fazendo. Ela não sabe o que eu falo, ela não me deu uma chance de eu entender aquilo, de me entender. Então, cara, é uma crítica vazia.
É uma crítica que eu sempre falo, que quem controla o seu comportamento é o ambiente. Se você vive num ambiente de pessoas que valorizam hate, que gostam de hate, que acham legal da hate... Fica muito fácil entender quando você tem criança pequena, né, cara? Sim. Porque elas são muito... É o teste perfeito para esse tipo de coisa. Ela reage muito ao ambiente dessas formas, assim, muito puramente, né? Não é Quem que nem a fala gente isso- que ainda tem uma filtro e tal. Quem fala isso é o Jordan Peterson. É? Ele fala que a criança de 2 anos de idade é o ser mais perigoso que existe. Exato. Que Ele vai responde replicar... e ele responde raivosamente com toda a força. E, cara, criança, ela normalmente expressa emoção por meio de ansiedade. Como Bebês e crianças. É mesmo? Bebês e crianças é por meio de ansiedade. A criança tá com fome, o que ela faz? Chora. É. Fica ansiosa, fica inquieta. O Antes adulto de- verbaliza, mas cara. O ser humano, e isso é meio curioso falar, mas o ser humano, o ser humano é um... Nós somos grandes primatas, né? E nós temos uma certa... A gente lida com violência de uma forma curiosa. Porque a gente não repudia violência. As pessoas acham que o ser humano repudia violência. A gente repudia violência em alguns contextos. Isso vai virar um Eu vou te dar um É. exemplo. A gente paga caro, velho, mas muito caro, pra sentar numa arquibancada e ver duas pessoas se dar soco dentro de uma jaula até sair sangue do nariz. Exato. Ou até uma Justo. bater no chão pra pedir pra parar porque tá quase morrendo asfixiado. E a gente paga caro. Os patrocinadores pagam caro pra assistir lutas de UFC. Desde a época do Coliseu. Entendeu? Então não é que a gente repudia violência, a gente repudia alguns tipos de violência. Algumas violências a gente acha legal. E a gente tem interesse em ver. Um filme violento. Exato, cara, exato. A gente tem um interesse em ver um filme violento. A gente sabe que aquilo vai ser violento, a gente sabe que vai ter medo, a gente sabe que pode ter pesadelo e a gente paga pra ir ao cinema assistir. Filme terror. Olha né? que louco, cara. Então não é que a gente não gosta de violência. A gente gosta de alguns tipos de violência, principalmente quando não envolvem nós. É por isso que o hate é tão interessante. Não, eu que tô ali, É. com violência aqui acontecendo, eu vou às vezes entrar no meio aqui pra ver o que vai dar. Entendeu? E outra coisa, o ser humano, o nosso cérebro tem uma facilidade e é muito implícito em realizar uma dicotomia de nós versus eles. Pelo fato do ser humano conseguir facilmente se agrupar, a gente consegue muito fácil criar grupos. Então, se eu tô andando no meio da Índia e eu tô usando uma camiseta do São Paulo e eu ver outro cara usando uma camiseta do São Paulo, pronto. A gente tem algo em comum, portanto eu já confio mais nele do que antes. Exato. E, cara, é uma camiseta, é um símbolo. Aquilo não diz nada sobre o cara. A gente tá atribuindo que aquilo diz alguma coisa sobre o cara. Isso, às vezes, é tão forte que leva a pessoa a pegar numa arma e ir pra guerra com a própria vida em prol de uma bandeira. Que é um tecido com algumas cores, se você for olhar do ponto de vista literal. Essa capacidade de o ser humano conseguir criar grupos vem de vários circuitos do cérebro, mas um em especial, é de vários, mas um em especial chamado ocitocina. Basicamente, se você der esse hormônio ocitocina intranasalmente para seres humanos, eles ficam mais filantrópicos entre os grupos. Então um São Paulino vai gostar mais de um São Paulino, vai ficar mais proativo para ajudar um São Paulino. Quando o outro São Paulino é exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. Quando o outro São Paulino se machucar, a amígdala do São Paulino se ativa mais, indicando que ele detectou um perigo, porque o amigo dele se machucou, porque ele considera amigo. Só que contra um corintiano ele fica mais agressivo, menos altruísta, e a amígdala se liga mais quando o outro se aproxima. Então o cara detecta mais perigo. Mostrando que aumento de percepção de grupo faz você ficar muito mais parecido com uma pessoa, mas quanto mais parecido você é com um grupo, mais diferente você é dos outros. Faz sentido. E a rede social é uma são as bolhas. arma de fazer isso, São cara. as chamadas porque bolhas. é muito bom fazer isso Quanto na mais rede social. você entra numa bolha, mais ela se fecha em volta de você. Isso. E reforça aquilo, reforça. né? E é gostoso, cara. Pô. Mas qual que é essa sedução da violência, Erlen? Por exemplo, por que a gente vê as pessoas pararem para ver um acidente, essa sedução do macabro, né? As pessoas param para ver um acidente, mas não param para ajudar uma pessoa em necessidade. Elas, às vezes elas param para xingar alguém que tá fazendo uma coisa horrível, mas elas não param para ajudar uma pessoa que tá precisando. Acidente é bem assim, você existe uma tá numa explicação. para tudo, velho. Fala, que merda, olha os caras parando pra ver acidente, passando.
caramba, subiu esse negócio, Cara, É alguma coisa relacionada à identificação, tipo... Eu acho que é um pouco do que ele falou também, tipo, ufa, não fui eu. Também. Esse alívio de não ser... Novidade, é uma novidade, e o nosso cérebro gosta muito de novidade. Se você pegar agora e amanhã botar uma estátua enorme no meio de São Paulo... Todo mundo vai parar pra ver. Cara, e filmar de cima, você vai ver que vai chegar um monte de gente perto, bater olhar, o que é isso... Né? Vão pesquisar, porque querem saber o que é, uma novidade. E o mesmo acontece com rato, cara. Você bota numa caixa de rato um objeto novo, eles ficam tudo cheirando em volta, vendo o que acontece, é muito parecido. É coisa de mamífero. A gente gosta de alguns graus de novidade, porque evolutivamente isso nos trouxe repertório. Então se você vê que o acidente é um cara que tava de moto, sem capacete, de chinelo, e umas latas, sei lá, cara, você começa a detectar um padrão ali e você sabe o que não fazer. E o cérebro quer ver padrão, né? Muito. A gente procura demais total. padrão, cara. Total. Demais, demais.